Velho. Vou. Eu dei minha palavra. E vai encarar o seu marido, é? Eu vou encarar os dois. Como os dois? Ele e a amante dele. Novela O Rei do Gado, capítulo 41. Segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Galera, antes da gente começar, eu quero dar feliz ano novo a todos vocês. Eu dei feliz ano novo no último vídeo, mas hoje já é o verdadeiro ano novo, né? Então, feliz ano novo a todos. Espero que vocês estejam comigo por mais um ano nesse trabalho, nesse projeto que eu tenho trazido para todos vocês. Por isso eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para receber toda vez que eu colocar um vídeo, um capítulo para vocês. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda muito, faz o YouTube entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa novela, qual personagem vocês mais estão se identificando, e eu também quero muito saber, então comentem aqui qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Lia chega e logo Bentão sai, então Lia fala para Aparício que quer encontrar o pai que está apaixonado e pergunta se ele enfrenta isso com ela. Aparício fala que tem medo dele pensar que ele, Aparício, só está de olho nos bois dele. Lia diz que ele vai pensar isso mesmo, mas ela não acha isso e diz que gosta do cheiro e do beijo dele, e o beija. Na outra cena, o senador fala que não tem como arcar com essa festa, mas se sente constrangido em deixar ele pagar tudo. Depois pergunta quanto custa, e Bruno fala que deve custar aí uns 100 mil. O senador fala que não tem como ajudar e que o maior medo é dizerem que ele, o pai da noiva, está bancando isso tudo e pensarem que ele está roubando. Mas Bruno fala que não e diz que ele vai ajudar na reeleição dele. O senador agradece, mas diz que não quer ajuda de ninguém para se reeleger e fala que conta com os votos de quem votou nele. Bruno insiste e fala que a maioria nem lembra em quem votou. Nesse momento, Luana chega e Bruno apresenta Luana ao senador como mulher dele. Na cena seguinte, depois do sexo, Lia diz que queria ficar para sempre assim com ele, e Aparício fala para ela não contar para o pai então. Nesse momento, alguém bate na porta e Aparício diz que é Bentão, e é melhor ele ir abrir. Aparício abre a porta e Bentão reclama da demora, mas Aparício fala para ele ir para o quarto dele. Na cena seguinte, Bruno conta para o senador que só aguentou esse tempo todo de casamento por causa dos filhos. O senador fala que ele fez uma ótima troca e pergunta a profissão de Luana. Luana fala que cortava cana. Na cena seguinte, Leia fica furiosa por Bruno estar com uma boia fria e grita que isso não pode ficar assim. Ralph pergunta o que ela vai fazer. E Leia fala que vai nesse casamento e vai aprontar um escândalo lá. Na cena seguinte, Rosa faz pouco caso do senador e diz que ele não serve para nada, nem para pagar o casamento da filha. Mas o senador fala que ele não vai fazer nada errado para conseguir dinheiro e pergunta se ela não tem orgulho dele e se acha certo o que os outros fazem. Rosa diz que acha mais certo do que ter que implorar empréstimo para o banco. Mas o senador fala que talvez volte a dar aula porque não quer ajuda para se reeleger. Rosa fala que vai torcer por isso, porque aí ele vai perder e ela vai poder voltar a ter um marido. O senador fica surpreso e fala que, apesar de tudo, gosta muito dela. Rosa gosta e faz as pazes com ele. Na cena seguinte, Bruno conta que o senador é um dos bons e fala que ele é um dos poucos amigos que ele tem. Luana fala que Regino também é bom. Bruno fala que ele é sem lei e invadiu a terra dele, mas daria todas as terras que tem para poder ficar com ela.
Então Luana conta que Regino tinha uma terra que era do pai, mas eles pediram dinheiro no banco para comprar equipamentos, mas mudou a moeda e o acordo com o banco, e aí teve que vender tudo para pagar a dívida. Bruno fala que recorrer ao banco é a pior escolha. Luana fala que não quer mais falar disso e Bruna beija. Na cena seguinte, Regino lê o jornal e fala que o Banco do Brasil também deu terras para a reforma agrária e fala que se tiver certeza que o terreno do pai está nesse meio, ele vai até lá recuperá-lo. Jacira o beija, mas nesse momento alguém chama Regino. Na outra cena, Zé do Araguaia sabia que Bruno não ia mais voltar ali depois que levou Luana e só avisou que vai casar o filho. Dona Ana pergunta sobre Luana e Zé fala que ela está estudando. Depois diz que precisa ir trabalhar e sai. Na cena seguinte, Marcos faz questão de ir de terno para o casamento. Bruno fala que ele precisa se portar bem porque talvez até o presidente vá. Marcos reclama que ele está indo para a forca e todos vão se divertir e entra. Na cena seguinte, Liliana escolhe o vestido e o estilista fala que sabe que ela está grávida porque as medidas não mentem e que é o rei do gado que está pagando esse vestido. Na cena seguinte, Lia briga com Marcos por implicar com tudo, mas Marcos fala que não queria casar e que vai separar no dia seguinte, mas só vai fazer isso por causa do filho dele. Mas Lia fala que então é melhor nem casar. Na cena seguinte, Bentão briga com Aparício por não desistir de Lia. A cena vai para Lourdinha perguntando sobre Bentão. Lia fala que o vê todo dia e a zoa por estar interessada nele. Na cena seguinte, Ralph ameaça bater em Leia, mas Leia pede para ele não bater porque tem o casamento do filho para ir. Ralph fala que vai com ela e manda ela tirar a roupa dele. Leia vê que ele está dormindo e pensa em bater na cabeça dele com um vaso, mas desiste e chora. Na outra cena, o senador chega atrasado e fala que precisa ir. A empregada fica falando que ser político é bom porque só trabalha 3 dias na semana e se aposenta com 8 anos. Na cena seguinte, Bruno fala com Leia no telefone sobre o casamento de Marcos e não gosta de saber que Ralph vai nesse casamento também. Na outra cena, Rosa fica indignada porque estão falando mal do marido no jornal, mas diz que o presidente vai ao casamento. Na cena seguinte, Bruno fica feliz falando com o presidente e diz que vai ser uma honra tê-lo no casamento. Depois, Bruno fala para Marcos que ficou sério porque até o presidente vai ao casamento. Marcos faz pouco caso e entra. Lia fala que se fosse ele, mandava suspender esse casamento. E Bruno fica sem reação. E assim termina o capítulo 41 de O Rei do Gado. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificações para receber toda vez que colocar um capítulo da novela aqui no canal. Deixe seu like e também comentem aqui o que vocês estão achando da novela e de onde você assiste a novela. Galera, continue assistindo para ver várias curiosidades que eu preparei sobre essa novela O Rei do Gado. E no final eu tenho um recado especial para vocês. Vamos lá? Galera, vocês sabiam que a novela O Rei do Gado já teve vários atores envolvidos em polêmica durante todos esses anos, incluindo uma atriz que virou atriz de filmes adultos? Por isso, eu vou contar tudo para vocês sobre essa novela, curiosidades, como os atores estão hoje em dia, os atores que infelizmente já nos deixaram. Mas antes, eu peço que, por favor, galera, eu peço que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Dá um pouquinho de trabalho fazer esses vídeos todo santo dia, mas eu faço com muito carinho. A minha esposa me ajuda, não é fácil, mas a gente faz com muito carinho, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem assistir a novela. Então a gente pega todos os detalhes de todas as cenas, tenta resumir ao máximo para não ficar muito grande para vocês.
Então, por favor, vocês podem ajudar a gente muito, demais, se inscrevendo aqui no canal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque esse sininho, toda vez que você ativa ele, quando eu coloco um vídeo aqui no canal, quando eu coloco um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai e notifica você, manda direto para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador. Ele manda a notificação que eu coloquei um vídeo, que o capítulo da novela já está no canal e fica mais fácil de você assistir. Eu peço também que você deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Ele ajuda demais. O que ele faz? Ele compartilha automaticamente o meu vídeo para outras pessoas assistirem. Ah, você assistiu, você achou legal, ou até mesmo se você não achou, tudo bem, temos opiniões diferentes. Deixa aqui o seu like, porque ele pode ajudar outras pessoas que não conseguem assistir o vídeo a assistir o capítulo da novela, que às vezes perdeu porque está trabalhando, está estudando ou não tem tempo para assistir. Aí a pessoa vem e assiste. Então, deixe o seu like, ajuda demais o seu gostei, o seu joinha, e eu peço também que você deixe o seu comentário. Essa novela O Rei do Gado marcou época, já passou aqui na sessão da tarde algumas vezes, se eu não me engano 2 vezes, então provavelmente você que está assistindo já tem alguma lembrança, e você que não tem aí está ansioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, como eu nunca assisti essa novela, será a primeira vez que eu vou assistir, que eu vou acompanhar O Rei do Gado, então para mim é uma completa surpresa. Então comentem aí o que vocês lembram da novela, e para você que está assistindo a primeira vez, comenta aí a surpresa, o que você acha que está por vir aí na novela. Eu peço também que você que já conhece a novela, comente aí qual o personagem que vocês mais gostam e também o que vocês mais detestam dessa novela. E eu também peço que você fale, coloque aqui, escreva aí nos comentários qual a cidade e o estado que você assiste a novela. É muito importante porque eu gosto de saber de onde as pessoas estão assistindo o meu vídeo, entendeu? Aonde o meu trabalho está chegando, até onde o meu trabalho está chegando. Eu já vi pessoas aqui do Nordeste, do Norte, de Minas, do Sul, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de São Paulo, aqui do Rio também. Então não deixe de comentar a cidade e o estado de vocês, é muito importante, eu gosto demais de saber de onde vocês assistem a novela. Bom, feito isso tudo, sem mais delongas, vamos que eu fiz uma análise completa sobre essa novela e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Bom, como eu falei antes, essa novela é um marco na televisão brasileira. Ela marcou os anos 90, é considerada uma das maiores de todos os tempos, principalmente quando passou naquela época. Era uma época em que as pessoas assistiam muito novela, as pessoas assistiam muito TV, então era uma época muito bombada, assim, que fazia muito sucesso. Realmente a novela era algo que o brasileiro esperava para assistir, esperava chegar ao horário à noite e ficava realmente ansioso para assistir. Hoje em dia o brasileiro ainda gosta de novela, mas não é tanto assim como era antigamente. Então O Rei do Gado é uma, assim, das clássicas novelas que passou na Rede Globo. A gente já fez aqui como Laços de Família, Terra Nostra, que ainda não está aqui no canal, mas breve está vindo. Laços de Família, O Clone, A Favorita, que acabou de terminar. Todas essas são clássicos, todas essas marcaram época, marcaram a Rede Globo como a maior produtora de novela da TV brasileira. Então vamos lá, O Rei do Gado. O primeiro capítulo dessa novela ele foi ao ar no dia 17 de junho de 1996. Ela foi exibida pela Rede Globo de televisão. Ela substituiu a novela O Fim do Mundo no horário nobre da emissora, que antes era de 8 da noite, mas isso mudou alguns anos depois com a novela Laços de Família, que você também pode acompanhar aqui no canal. Nós já fizemos o resumo de todos os capítulos de Laços de Família, você pode acompanhar aqui no canal. Bom, em Laços de Família, as novelas das 8 passaram a ser novelas das 9, devido à compatibilidade de outros horários de outras emissoras e também por classificação indicativa. Mas voltando a falar do Rei do Gado, a novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa, que também já escreveu outras novelas, inclusive
a recente novela das 9, que acabou de passar, terminou aí tem uns meses atrás, Pantanal. E outros sucessos como Sim a Moça e Terra Nostra. O Rei do Gado estreou com 55 de pico de audiência naquela época. Vocês podem imaginar o que é 55 pontos de pico de audiência? É muita coisa, galera. Para vocês terem uma noção, o último capítulo do Rei do Gado atingiu cerca de 60 pontos de audiência. Para termos uma base aí de comparação, a recente Pantanal, que sim, foi considerado um sucesso pela Globo, atingiu em seu último capítulo 34 pontos de audiência, ou seja, o Rei do Gado naquela época atingiu quase o dobro da remasterizada Pantanal, para vocês verem, para vocês terem uma noção de como naquela época novela é como se fosse um futebol hoje, uma Copa do Mundo, que é o que dá mais audiência hoje para a emissora. Então, novela era o que realmente o público estava engajado em assistir. Bom, o enredo da novela, ele é bem cativante, né? Ele segue aquela linha de Romeu e Julieta, famílias rivais, que tem pessoas que se apaixonam entre elas, e tem aquelas famílias, tem os pais que brigam, tem as famílias rivais, e tem todos esses ingredientes que uma boa história tem desde Romeu e Julieta. Isso vem usado em inúmeros filmes, inúmeras séries e, claro, chegou às novelas com O Rei do Gado. Parece clichê e repetitivo, mas Benedito Rui Barbosa soube escrever muito bem essa novela. A trama e o enredo são bem lembrados, são bem vistos até hoje. Eles são considerados um dos melhores enredos e tramas e roteiros de todos os tempos. E novamente teremos Patrícia Pilar no protagonismo da novela. Vocês acabaram de assistir ela como a super vilã Flora em A Favorita. Pois bem, dessa vez vocês vão vê-la brilhar em O Rei do Gado, ao lado de Antônio Fagundes, que é um dos principais personagens dessa novela. Essa novela nos traz muitas curiosidades. Algumas delas envolvem ator que virou inimigo da Rede Globo e atriz que fez filmes do entretenimento adulto. Vocês sabem qual é. É isso mesmo, a coisa ficou louca e tem muitas curiosidades sobre a novela. Mas antes de a gente passar todas essas informações completas para vocês, eu tenho que informar para vocês que algumas dessas informações podem conter pequenos spoilers. Mas, como será a quarta vez que a novela está sendo exibida na sessão da tarde, acredito que nada que será dito aqui será novidade para ninguém. Eu prometo que não será muitos spoilers, que não será grandes spoilers, coisa que vai mudar a cabeça de vocês, vai desinteressar vocês. Serão pequenas coisas que muitas pessoas até imaginam que vai acontecer. Bom, pelo menos aquelas pessoas que nunca viram. Quem já viu vai ficar mais do que simples, mais do que dada essas informações. Bom, primeiro eu vou dar uma passada, antes da gente começar a falar sobre algumas curiosidades, eu vou passar as listas dos principais atores e atrizes para vocês irem se familiarizando com os atores e personagens que estão nessa novela. Segue aí.
Galera, esse elenco realmente deu o que falar durante todos esses anos que se passaram. Como eu disse antes, um dos atores se tornou um dos inimigos da emissora Globo e uma atriz acabou entrando para os filmes adultos. Vamos por parte então. Primeiro vamos falar de Sérgio Reis, um dos cantores mais famosos e respeitados no meio do sertanejo raiz. Sérgio Reis, além de ter feito parte da trilha sonora de O Rei do Gado, também deu vida a Zé Bento, um dos personagens da novela O Rei do Gado. Sérgio Reis, além de cantor, compositor e ator, ele é vencedor de um Grammy Latino, gente, não é pouca coisa não. Ele também é ex-deputado e é nessa parte política em que o ator se envolveu em conflitos com a emissora. Bom, todo mundo sabe que a Globo detesta o temporário atual presidente Jair Bolsonaro. E Sérgio Reis é um de seus seguidores feroz, entrando em vários conflitos com a Globo, fazendo com que a emissora, inclusive, desconsiderasse colocar o Rei do Gado antes da Favorita. Isso mesmo, poderia ter vindo o Rei do Gado antes da Favorita. Porém, a Globo desistiu disso para que a imagem de Sérgio Reis não tivesse tanta visibilidade assim, porque na época ele ficou envolvido em algumas polêmicas, algumas invasões lá do meio político, assim, nessa parte que, sabe, eu não tenho muito entendimento, mas foram muitas polêmicas e a Globo decidiu não dar tanta visibilidade, principalmente nesse período político. Mas já que isso acabou, estamos aí. É Rei do Gado, a próxima novela. Na verdade, é a atual novela, porque vocês já estão vendo ela. Outra grande polêmica que nós tivemos, envolvendo um dos atores da novela, na verdade foi uma atriz, foi com Leila Lopes, que interpreta Suzane Maia na novela. Vamos lá, essa é uma história um pouco triste, mas anos depois da novela, quando a carreira da atriz já não estava tão boa, Leila Lopes estrelou um filme adulto chamado Pecados e Tentações, da produtora Brasileirinhas, o que, além de pegar todo mundo de surpresa, manchou a imagem da atriz naquela época, fazendo com que pessoas como Sérgio Malandro, que já tinha trabalhado com a atriz, e o diretor Valcir Carrasco descessem a lenha nela naquela época, escrevendo em blogs, dando entrevistas, o que a deixou muito mal. E muitas das vezes ela até dava entrevista retrucando eles, falando que ela achava os filmes adultos uma arte também, e isso deixou essas pessoas que não concordaram muito irritadas. Bom, isso foi apenas polêmicas, mas infelizmente a parte triste disso é que no final do ano de 2009, a Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento no Morumbi, em São Paulo. Ela deixou uma carta que dizia que ela estava cansada, mas que ela partiu em paz e que ela estava feliz com a decisão dela. No laudo final, foi revelado que ela realmente tomou veneno de rato. Como eu falei, foi uma história bem triste, foi um fim que a gente não queria que acontecesse com ela, mas aconteceu e a gente realmente lamenta muito pela vida da Leila Lopes, que foi uma das atrizes dessa novela, O Rei do Gado. E bom, nesse período, em que a novela passou, que já tem 26 anos que a novela passou pela primeira vez, outros atores nos deixaram. Que aqui fique uma pequena homenagem a todos eles que já nos deixaram. Então, eu vou passar aqui algumas imagens e nomes dos atores que já nos deixaram.
Bom, galera, voltando a mais algumas curiosidades sobre o Rei do Gado, vamos numa aqui bem legal. O Antônio Fagundes, ele contou que foi prometido ao elenco um intervalo de pelo menos um mês entre as duas fases na novela. Para quem não sabe, essa novela, O Rei do Gado, ela tem duas fases. A fase antiga, né, que o Antônio Fagundes, inclusive, ele faz as duas, né? Primeiro ele faz o avô, depois ele faz o neto. Essa primeira fase, ela dura aí 7 episódios, acredito eu, 7 episódios, 7 capítulos apenas da novela. Bom, mas como eu disse aqui, foi prometido ao elenco, né, um mês de intervalo entre as duas fases. Como eu acabei de falar, como ele fazia o neto na segunda parte, como ele fazia o avô na primeira parte e fez o neto na segunda, ele engordou para o primeiro personagem. Na primeira fase ele ganhou algum peso e ele estava esperando perder esse peso para a segunda fase, nesse intervalo de um mês que a produção prometeu a ele, né, que ele teria de um mês. Mas, na verdade, esse intervalo, galera, durou apenas 12 horas. Pois é, nem um dia de um mês eles só deram 12 horas para ele. Aí, segundo o ator, ficou muito difícil para ele perder tanto peso. Assim, não dá para você perder tanto peso em 12 horas, né? É impossível. Aí, os 7 capítulos da primeira fase levaram cerca de 3 meses para ficar pronto. Só para vocês terem uma noção o tamanho do capricho e a dedicação da equipe nessa novela. Não é à toa que essa novela é uma das maiores de todos os tempos, né? Uma que ficou marcada aí na história. Outros atores também se submeteram a laboratórios intensivos, né, para conseguir adaptar melhor os seus personagens. A Letícia Spiller e a Patrícia Pilar, por exemplo, ensaiaram com a atriz e bailarina Gisela Rodrigues, professora e pesquisadora do Departamento de Artes Corporais da Unicamp, como eu falei, para incorporarem melhor suas personagens. Já Leonardo Brício, Caco Cioclio, Manuel Bolsinhas e o Marcelo Antoni também fizeram laboratórios sobre a coordenação do diretor Emílio Biasi. Eles viajaram para a região de Amparo, que fica ali em São Paulo, onde tiveram várias aulas com os colonos locais, aprendendo a montar, cavalgar, bater feijão e colher café, entre outras atividades também. E tudo isso para interpretar os rapazes da roça. Realmente deve ser bem difícil, principalmente você sendo da cidade, assim, você tem que ser muito bom ator para você conseguir fazer essas adaptações. Não é à toa que eles tiveram que passar por esses laboratórios para intensivar, né, a cultura de cada personagem, conseguir interpretar, coisa que eles fizeram muito bem. Paralelamente, a história romântica da primeira fase de O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, fez o retrato de uma época que ele mesmo, Benedito Rui Barbosa, viveu pessoalmente. Na juventude, o autor morou em fazendas e acompanhou o recebimento do café. Aprendeu a selecionar grãos, conferir o peso, ver a amostragem das impurezas e o tempo da broca. Etapas que, inclusive, mostra na novela. Se vocês prestarem bem atenção, todo esse período é bem retratado na novela. Bom, O Rei do Gado estreou 2 meses à morte. Isso foi uma tragédia, galera. Uma tragédia que, inclusive, gerou críticas à novela, gerou críticas à Globo, porque essa novela estreou 2 meses após uma tragédia que aconteceu. Bom, 19 trabalhadores sem terras em Eldorado do Carajás, no Pará, eles morreram. A reforma agrária e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, foram abordados pela primeira vez numa telenovela. O tema teve grande repercussão na mídia e na sociedade em geral, mas gerou muitas críticas, porque pareceu que
TV Globo, né, a novela estava se aproveitando disso, mas na verdade eles estavam mesmo mostrando esse lado que é um lado que pouca gente conhece, principalmente se tratando desse lado mais de roça, pouca gente dá valor, ou pouca gente, essa parte rural, agrária, assim, o pessoal não é de dar muito valor, não é de dar muita atenção, mas é uma parte extremamente importante, não só do Brasil, mas também do mundo. Sem o agro não existe vida, galera. Então, prestem muita atenção nas coisas que são abordadas, principalmente nessa parte do agro da novela, porque são bem legais e mostram um pouco da realidade do povo que trabalha muito com esse setor. Bom, a novela marcou a estreia na TV Globo de Marcelo Antoni, Caco Ciocler, Emílio Orciolo Neto e Lavínia Vlasak. A novela O Rei do Gado foi exibida em vários países, ela passou por inúmeros países, não só naquela época, para vocês terem noção, galera, só naquela época foram mais de 30 países, Angola, África do Sul, Canadá, Cuba, Grécia, Nicarágua, Noruega, Polônia e Rússia. E olha que esses são apenas alguns exemplos de países. Durante esses 26 anos, né? 26 anos, se eu não estou fazendo a conta errada aqui, mas acho que durante esses 26 anos aí que a novela já passou, são muitos países que a novela já passou, já foi exibida. A gente sabe que a Globo, se não for a maior produtora de novela do mundo, a maior e melhor, é uma das. E sabemos que quase todas as novelas, ultimamente ela tem vacilado um pouco, né? Mas sabemos que, principalmente nessa época, fazer novela era com a Globo. Os atores, diretores, cenário, eles faziam muito bem feito. Então, exportar essas novelas era muito fácil para eles, né? Muito fácil, que era um material que esses povos de outros países consumiam muito do Brasil. Bom, como eu já tinha dito a vocês, a novela já tinha sido reprisada 2 vezes. A primeira vez que ela foi reprisada foi apenas 3 anos após a primeira vez que ela passou, foi em 99. E depois demorou 16 anos para passar novamente, que foi em 2015. Bom, não preciso nem falar que as 2 vezes ela passou no Vale a Pena Ver de Novo. Ela passou também no canal Viva algumas vezes também, mas em rede nacional, em rede aberta, em canal aberto, na Rede Globo, ela passou 2 vezes. Essa será a 3ª vez que ela vai passar. Bom, gente, não dá para falar de O Rei do Gado sem citar a memorável abertura da novela, que marcou uma geração inteira. Os capítulos começavam com a cena de Antônio Fagundes, dourado, andando e rodopiando em um cavalo, enquanto tudo que ele tocava virava ouro. Lembrando assim a história do rei Midas. Quem não sabe, quem não conhece a história do rei Midas, que era aquele rei muito rico que tudo que ele tocava virava ouro. Então tem uma referência a essa história, se eu não me engano é grega, uma história grega. Tem essa referência aí na abertura do Rei do Gado, que até hoje é lembrada. Outra curiosidade bem legal que temos é sobre a Letícia Spiller, a atriz Letícia Spiller, que viveu a Giovanna na primeira fase da novela O Rei do Gado. Ela ficou 2 meses em Mato Grosso, assim como Patrícia Pilar também ficou lá. E elas ficaram para a preparação e a gravação dos primeiros episódios, dos primeiros capítulos. E na época ela ficou grávida do seu filho Pedro Novaes. Outra curiosidade engraçada é que, além de dormir num caixão, o ator Carlos Vereza contou que teve uma experiência extraterrestre durante a gravação de O Rei do Gado. O ator conta que viu um disco voador. Um dia que ele estava no hotel, na varanda do hotel, ele falou que viu um disco voador. Não deixa, né, de ser curioso, galera. E por último, só para fechar essa parte de curiosidades sobre a novela, eu não sei se vocês sabem, mas isso daqui foi importante. A Glória Pires,
Glória Pires, consagrada, né? Hoje em dia ela é uma atriz consagrada, já teve filmes aí consagrados, já teve inúmeras premiações, já fez novelas marcantes, né? Hoje ela com certeza é consagrada, mas naquela época ela ainda estava no início de carreira. Ela foi prometida a ela um papel importante, né? Ela recebeu a promessa de que receberia um papel importante, um papel de destaque em Rei do Gado, mas isso acabou não acontecendo. E a veterana terminou o projeto muito frustrada. Ela, sendo bem real, bem sincero, ela não gostou. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a atriz revelou a sua insatisfação na época. Abre aspas. As pessoas pensam que é charme, que não quero falar, mas não sei mesmo. Acho que nem o Benedito sabe. Parece que a personagem sobre a qual o autor escreve é uma e a que eu estou fazendo é outra. E o que o público está vendo é uma terceira. Muita gente diz que eu estou má na novela. Não vejo nada de malvada na Marieta, declarou a atriz na época. Bom, galera, não dá para agradar a todos, né? Principalmente um elenco recheado. Tudo bem que na época ainda tinham muitos atores que viria a ser consagrado no futuro, né? Que posteriormente seriam atores consagrados, como Estênio Garcia. O Estênio Garcia, acho que nessa época já era um ator bem consagrado, o Antônio Fagundes. Mas tem aí a Patrícia Pilar, a própria Letícia Spiller, a Glória Pires, o Marcelo Antoni. São atores que viria a ser a figurinha carimbada da Globo na época. Então, na época, posteriormente, né? Então, são muitos egos, né, galera? São muitas coisas para lidar. E, enfim, é entender. É entender, também não dá para agradar a todos. Você também não tem que ficar conformado com aquilo que impõe a você, né? E ela, acredito que ela fez isso com muita elegância, não é? Bom, galera, por último, mas ainda tem um recado bem importante para vocês para dar no final desse vídeo. Então, por favor, peço que vocês continuem acompanhando aqui o vídeo, porque eu tenho um recadaço para vocês importantíssimo para dar aqui no final. Agora eu vou passar por último, assim, para a gente fechar essa parte da novela, essa parte do Rei do Gado. Eu vou passar aqui os personagens, como eles estão hoje. Eu já passei aqui como os atores que infelizmente já nos deixaram. Eu deixei aqui as fotos dele, uma pequena homenagem a eles, os atores que infelizmente já nos deixaram. E hoje eu vou passar os que ainda estão vivos, né? Os que estão aqui. Vou passar aqui fotos de como eles estão atualmente. E provavelmente vocês estarão vendo eles aí. Principalmente o Antônio Fagundes, acho que, se eu não me engano, tá? Se eu não estou falando besteira, ele fechou com a Netflix aí para fazer uma série, né? Então, breve vocês vão estar vendo Antônio Fagundes aí, que ficou um tempo sem fazer. Na verdade, muitos atores dessa novela aí já estão um tempo sem aparecer na telinha, principalmente sem aparecer na Globo, né? A própria Patrícia Pilar, que a gente viu ela em A Favorita, vamos ver de novo aí, estamos vendo de novo aí em O Rei do Gado. Já tinha um tempinho que ela não aparecia, principalmente como protagonista nas novelas da Globo. Mas bom, o Antônio Fagundes, eu tenho quase certeza assim, que ele fechou com a Netflix, ele saiu da Globo, ele encerrou seu contrato com a Globo e fechou com a Netflix para fazer uma série que tá vindo por aí. A gente ainda não sabe o que é. Mas bom, galera, eu vou deixando aí, vou deixar as fotos dos atores naquela época e como eles estão agora. Mais uma vez lembrando que é para vocês continuarem vendo o vídeo, porque eu tenho um recado importantíssimo para vocês. Eu também, só para não perder o costume, eu peço muito a vocês que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal.
ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar, eu coloco o capítulo da novela todo dia, de segunda a sexta, no mesmo horário, galera, no mesmo horário. Então, para vocês acompanharem direitinho, para vocês não perder nada, se inscrevam aqui no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Se possível, eu agradeceria demais se você deixasse o seu like. Deixa aqui o seu like, galera. O seu gostei, o seu joinha, é só clicar aí, não faz mal a ninguém. Não, é grátis, né? É grátis, o que é importante. E me ajuda demais, faz o meu vídeo ser recomendado para outras pessoas poderem assistir também. Poxa, é um vídeo que dá trabalho, é um vídeo que a gente se dedica ao máximo, faz com muito carinho, faz da melhor maneira possível e não é tentando se autopromover, mas eu acompanho, né, os outros canais também de novela e nenhum deles até agora faz um resumo tão detalhado quanto eu faço aqui, como eu e minha esposa que trabalha nesse canal. Na verdade, ela trabalha até mais do que eu nesse canal. Ela faz os roteiros, edita, entendeu? Então ninguém se dedica mais aqui no YouTube, pelo menos que eu tenha visto, do que a gente. Então a gente traz todos os detalhes para vocês, para que vocês possam acompanhar a novela, principalmente quando vocês perdem, galera. Então deixa aí o seu gostei se puderem e compartilhe no grupo da família, compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, em grupos do WhatsApp. Compartilhe aí, que também me ajuda demais. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente o que vocês estão achando dessa novela, o que vocês acharam. Com certeza vocês têm uma memória, né? Uma lembrança de O Rei do Gado. E você que não tem também, comentem aí o que vocês esperam dessa novela, galera. Então vamos lá, confira aí as fotos dos atores, como eles estão hoje em dia e como eles eram naquela época. E aí, galera, mudaram muito? Com certeza, né? 26 anos não são 26 dias, galera. Bom, pessoal, eu tenho um recado importante para vocês. Não é um recado novo, né? Porque, inclusive, eu já fiz até um vídeo aqui no canal completo
falando o porquê. Vamos ser direto, vamos ser claro. É sobre o capítulo da novela, de colocar o capítulo da novela. Pessoal, eu não posso colocar o capítulo. Seria muito mais fácil, vocês não têm noção como seria fácil para mim pegar um capítulo da novela e colocar aqui no YouTube, no meu canal. Daquilo que vocês querem, entendeu? O capítulo como passa na TV, bonitinho, como passa na televisão, não me daria trabalho nenhum. Entendeu? Seria muito fácil para mim. Eu ganharia mais visualizações, com certeza, tenho plena certeza disso, mais comentários, mais likes, mais inscrições, tudo, eu teria essa visualização, mas eu não posso fazer isso. Primeiramente, se eu tentar, tá? Colocar o capítulo aqui da novela, o YouTube bloqueia o meu canal. Entendeu? Ele bloqueia, ele tipo assim, ele bane o meu canal e eu não posso nem mais colocar os vídeos de resumo. E eu não quero perder meu canal. Obviamente eu não quero perder meu canal. A gente se dedica aqui, a gente se dedica ao canal, como eu falei com vocês, dá trabalho. Cada vídeo que a gente faz do resumo, desde o roteiro, do que a gente faz, desde o roteiro de cada cena, a gente assiste. Cada roteiro leva de 3 a 4 horas para fazer. E não é fácil, pessoal. Não é fácil para fazer, porque muitas das vezes eu trabalho fora, porque o YouTube não dá o dinheiro suficiente pra gente. Às vezes as pessoas veem, tá no YouTube, tá fazendo dinheiro, tá rico, tá... Não é, o YouTube não dá o dinheiro suficiente para eu poder ficar em casa com a minha família. Não dá, muito longe disso, entendeu? Então eu tenho que sair para trabalhar fora. A minha esposa fica com o meu bebê que tem 7 meses, entendeu? Tem 7 meses, então quem é mãe aí sabe que o bebê dá trabalho e ela ainda assim consegue, com muito esforço, com muito sacrifício, fazer um roteiro bom, fazer um roteiro detalhado de cada cena da novela. Entendeu? E ela faz esse roteiro que dura de 4 a 5 horas aí. E aí tem a gravação que eu gravo. Aí tem que editar. A parte da edição também que demora bastante. Principalmente se você tem que cuidar de uma criança e fazer isso. Demora. Aí tem que upar para o canal. Entendeu? Selecionar capa, fazer vídeo. Tudo isso dá um trabalho de quase um dia inteiro. Isso leva um dia inteiro. Se você for parar para pensar. É um dia inteiro. A gente não pode colocar o vídeo no canal. Não pode. Não é maldade. Eu vejo muita gente falando em comentário que eu sou maldade, que eu faço maldade, que eu sou pilantra, que eu sou aproveitador. Não é isso, galera. Eu não posso. Então eu tenho que jogar com as regras. Entendeu? Se fosse assim, seria muito fácil pra gente. Acredite, eu faria isso com o maior prazer. Seria muito fácil. Seria bom para mim, para você, para o YouTube. Seria bom, mas tem uma coisa chamada direitos autorais. E os direitos da novela, os direitos de transmitir a novela é da Rede Globo. E sendo sincero, eu não acho que eles estejam errados, não. Cara, eles pagaram pela novela, eles fizeram a novela, tem um custo, tem trabalho, eles é assim que eles ganham dinheiro. Aí se a gente pudesse botar grátis aqui, o que eles ganhariam? Entendeu? Cara, cada um faz a sua parte, faz o que pode, entendeu? Se você, para quem não sabe, a Globoplay tem um serviço de streaming que é da Globo, da própria Globo, se chama Globoplay. A Globoplay, ela coloca algumas novelas lá, inclusive O Rei do Gado, A Favorita, O Clone, Laços, tá tudo lá. Eu nunca, pelo contrário, primeiro que não tem como eu esconder uma informação dessa, né? Que existe esse aplicativo, que existe esse serviço de streaming, tá lá. E eu dou maior força, quem puder pagar, que é pago, não é um serviço grátis. Quem puder pagar, vai, porque vale a pena. A Globo faz um trabalho excelente, sempre fez um trabalho excelente com novelas. Sempre fez. As novelas da Globo são referências mundiais.
Então, se você quer acompanhar do jeito assim, cara, assina a Globoplay. Eu não sei o valor, eu não sei quanto é, mas assina a Globoplay, porque tá lá os capítulos. Agora, eu vejo muito comentário de gente xingando, de gente amaldiçoando, de gente falando muita besteira nos comentários, falando que eu sou aproveitador, que eu sou enganador, que eu até cometo crime. Tem gente que falou que eu cometo crime de enganar as pessoas, de propaganda enganosa. Galera, eu não faço propaganda enganosa nenhuma. No título tá escrito que é um resumo, no título do vídeo, e tá em letras maiúsculas. Eu boto em letras maiúsculas para dar destaque. É um resumo, é o que todos na internet, e você pode ter certeza, se tem canal que tenha a novela nele, esse canal ou tem um número limitado de episódios, de capítulos, porque acontece meio que o seguinte, eu não sei mais ou menos como é, mas parece que o YouTube deixa botar 6 ou de 10 a 20 canais, de 20 capítulos eu não sei, mas depois esse canal é bloqueado, entendeu? Porque não pode, a Globo pede direitos autorais, e é deles, não pode. Então, cara, e eu vou te falar, eu bloqueio essas pessoas que xingam, essas pessoas que falam, porque eu não cometo isso, tá escrito na descrição, tá escrito no título do vídeo, e além de tudo é óbvio, quem entende um pouquinho de internet, um pouquinho só de YouTube, sabe que é proibido você botar um filme aqui, é proibido você botar uma série aqui, é proibido você botar uma novela também, até música, você não pode nem cantar a música. Se você cantar a música muito certinha de um artista, você toma direitos autorais. Não pode. Então as pessoas fazem que eu faço propaganda enganosa. Não faço, tá no título do vídeo. Já denunciaram o canal, obviamente que não deu nada e nem vai dar nada, porque o YouTube sabe que não é uma propaganda enganosa, que tá no título, tá na descrição, entendeu? Eu falo. O que o YouTube permite, a única coisa que o YouTube permite é o que eu faço para vocês. É colocar a cena de início, que geralmente tem 5 a 10 segundos, que é o que pode. Entendeu? Então é o que eu faço por vocês. Se é isso que eu posso, é isso que eu vou dar a vocês. Como eu falei, a gente faz o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor aqui. A gente faz o nosso melhor. No roteiro, na edição, na gravação, no vídeo, no título, em tudo. Eu falo também bem no título do vídeo que é sem cortes, e é mesmo. Se você for ver a novela, não vale a pena ver de novo, você vê a novela lá, a novela é cortada. A Favorita foi muito cortada porque eles estavam com pressa por causa da Copa. Eles cortaram muito, eles cortaram demais, entendeu? Pra vocês terem noção, a Favorita tem mais de 190 episódios, ou é 190, tá? Capítulos originais, né? Cada capítulo, cada cena tem. Não vale a pena ver de novo. Vem aí no meu canal, eu coloquei todas as cenas que eles colocaram, coloquei mais, né? Porque eu coloquei todas, mas deu 130 capítulos. Mais de 60 episódios que eles cortaram, entendeu? Então, cara, não adianta, a gente bota sem cortes por isso, porque a gente pega a novela original, a gente pega cada cena que passou, a gente não pega as cenas cortadas do Vale a Pena Ver de novo. Então, por isso é sem cortes, não tem cortes na novela, não tem cortes, você vai conferir todas as cenas, vocês não vão perder nada. Vocês não vão perder até tem umas cenas inúteis, porque sinceramente tem partes de novelas que são chatas, que são inúteis, que a gente não corta. A gente coloca, porque talvez possa ser importante, ou porque tem gente que gosta, não interessa. É da novela, a gente coloca. Não tem cortes aqui. Não tem cortes, a gente coloca a novela inteira. Então, tudo que está no título, A Favorita, sem cortes, resumo, a data, o dia, tudo isso
tudo isso é legítimo, tudo isso a gente coloca no vídeo. A gente não engana ninguém, só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode colocar um capítulo da novela inteiro no canal, porque senão a gente é banido daqui. E eu não quero perder meu canal, coisa que eu tive muita dificuldade para ter. Então eu não vou colocar o capítulo do jeito que as pessoas querem. E não vou generalizar, muitos conhecem, muitos dão um maior valor ao meu trabalho. E são por essas pessoas que eu continuo fazendo de verdade. Por essas pessoas que entendem o meu trabalho, por essas pessoas que, cara, às vezes até critica. Ninguém é obrigado a gostar da minha voz, ninguém é obrigado a gostar do jeito que eu faço o resumo. E ok, essas críticas para mim são válidas, entendeu? Inclusive os elogios também que as pessoas fazem, que as pessoas sabem que dão trabalho, tudo isso para mim é válido. Mas não essas pessoas que vêm aqui só para falar que pensei que era o episódio, não era, você tá enganando. Cara, eu antigamente eu até respondia, às vezes eu era até meio grosso assim, mas eu sinceramente chegou numa hora que eu cansei. Parece que é brincadeira, as pessoas sabem que não pode, que o YouTube proíbe isso, que não pode, é proibido, e mesmo assim as pessoas vêm e vêm para fazer esses tipos de comentário. Então eu não faço. Tem alguns comentários também de pessoas que reclamam que a novela não acabou assim, a novela acabou antes, ou a novela acabou depois. É porque, gente, a gente não tem como saber. A gente coloca o capítulo antes. Digamos que hoje vai um capítulo, né? Um capítulo do Vale a Pena Ver de Novo. Às vezes esse capítulo do Vale a Pena Ver de Novo é 2 do original, entendeu? Então a gente faz 2 roteiros do original e coloca aí. Mas aí eles não botam 2 capítulos, botam 1,5. Então muitas das vezes a gente não tem. Mas com a nossa experiência, a gente já tem mais ou menos aí, a gente até acerta bastante o final da novela quando acaba. Então, a gente está colocando certinho, tá? Se tem uma coisa que não vai acontecer é vocês perderem alguma cena. Isso eu garanto a todos vocês. Todas as cenas, do primeiro ao último episódio, vocês vão ter aqui na novela. Pode ter certeza disso. Bom, gente, eu só gostaria de... Não é um desabafo, é mais um aviso para vocês. Muitas pessoas já entendem isso, tanto que o canal tem quase 50 mil inscritos e é uma coisa que eu queria agradecer demais a vocês. Provavelmente esse vídeo, um dia vocês vão olhar, vocês vão ver esse vídeo e esse vídeo já vai estar com... Esse canal já vai estar com 100 mil, eu acredito, mais de 50 mil. Porém, hoje ele está com quase 47, está com 46.900. E isso eu só tenho a agradecer a vocês, as pessoas que entendem o esforço, o trabalho, a dedicação, entendeu? O carinho, a crítica válida. E tudo isso eu aceito com muito carinho, de verdade. Eu agradeço a vocês e de coração, muito obrigado, galera. Então, mais uma vez agradeço, peço o like, o comentário, a inscrição, ative o sininho de notificações. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu.